McDonald's é a maior rede de restaurantes do mundo, com mais de 40 mil restaurantes espalhados por 120 países. Neste ponto, os arcos dourados são uma visão inevitável onde quer que você vá, e o McDonald's já vendeu bem mais de 300 bilhões de hambúrgueres. Os irmãos McDonald, que fundaram o negócio, tiveram sua empresa praticamente roubada. O que era um restaurante drive-in virou um império global de fast food graças a um vendedor persistente de máquinas de milkshake. Embora pareça só vender hambúrgueres, o McDonald's secretamente domina um setor totalmente diferente do fast food. O McDonald's às vezes inspira como um empreendedor que supera desafios e cria um império, mas ao mesmo tempo é uma história de traição, fraude e inúmeros escândalos. Em certo momento, o McDonald's chegou até a enfrentar a máfia italiana. Sinceramente, essa é uma história maluca. Então sente-se e relaxe enquanto viajamos pela história insana do McDonald's. No começo dos anos 1900, a paisagem americana mudava rapidamente. A Ford Motor Company aprimorou a produção em massa de automóveis e estradas eram pavimentadas em todo o país para eles. A chegada do automóvel mudou não só o modo de viajar dos americanos, mas também seus hábitos alimentares. Na ensolarada Califórnia surgiam centenas de drive-ins muito populares entre os clientes. Você entrava no estacionamento e era recebido por uma garçonete na sua janela. Alguns minutos depois, seu pedido era entregue ali mesmo. Nem era preciso sair do carro. Alguns restaurantes ainda tinham garçonetes de patins entregando comida. Esse foi o mundo que Ricardo Maurício McDonald encontrou ao sair de New Hampshire e mudar-se para a Califórnia em 1927. Mas para começar, os dois irmãos, Ricardo e Maurício, ou Mac, como também era conhecido, nem pensavam em restaurantes. Eles queriam começar uma carreira no ramo do cinema. Eles trabalharam carregando equipamentos e lidando com adereços nos sets, economizando para um dia comprar seu próprio cinema. Durante a Grande Depressão, Richard e Mac economizavam cada centavo que ganhavam. 5 anos depois, eles compraram o cinema mais barato que acharam. Infelizmente, eles tiveram exatamente o que pagaram, e o cinema decadente lhes rendia mal o suficiente para sobreviver. Após 5 anos tentando lucrar com o cinema, os irmãos decidiram abandonar o ramo e buscar algo mais lucrativo. Por toda a parte que olhavam, os irmãos McDonald viam novos restaurantes drive-in surgindo, então eles pensaram que ali havia dinheiro a ser ganho. O primeiro restaurante deles, McDonald's Churrasco, vendia cachorros quentes. Foi um grande desafio. Aprender a usar a grelha, lidar com pedidos e gerenciar a equipe do restaurante exigia muito trabalho. Após 2 anos difíceis no restaurante, eles estavam prontos para algo maior. Eles abriram uma loja em um prédio octogonal no estacionamento em San Bernardino. Era maior, em melhor local e com novos itens no cardápio. Nos fins de semana, o novo McDonald's Churrasco atraía mais de 100 carros, e os irmãos gerenciavam 20 garçonetes enquanto preparavam milkshakes, cachorros quentes, costelas, sanduíches de porco e hambúrgueres. Seus caixas logo encheram de dinheiro. Em 1948, os irmãos já tinham dinheiro suficiente para morar em uma mansão. Então, seus concorrentes ficaram completamente surpresos quando eles fizeram o impensável e fecharam tudo de repente. Richard e Mac tinham o melhor restaurante da cidade, mas a operação os deixava malucos. O restaurante deles virou ponto de encontro dos adolescentes de San Bernardino, frequentemente lotado de clientes de jaqueta de couro que traziam problemas e dinheiro. Além disso, exigia muito tempo, energia e era muito estressante de gerenciar. Por fim, era difícil e caro achar cozinheiros qualificados. E assim, do lado de fora, parecia que os irmãos McDonald estavam simplesmente desistindo. Mas, a portas fechadas, eles estavam elaborando um novo plano para transformar completamente o restaurante deles. Ao analisar os recibos do ano anterior, os irmãos notaram que 80% da receita vinha só dos hambúrgueres. Eles confiaram na intuição e simplificaram o cardápio para hambúrguer, cheeseburger, batata frita, milkshake e Coca-Cola. Depois, eles ficaram obcecados em reinventar como fazer hambúrguer. Os irmãos desenharam o contorno da lanchonete na quadra de tênis e testaram vários arranjos, medindo e cronometrando cada passo. Quando terminaram,
Cada etapa do processo de fazer hambúrguer havia sido otimizada. Por exemplo, em vez de garçonetes servirem nos carros, os clientes fariam o pedido na janela. Outro exemplo era fazer com que cada pessoa na cozinha cuidasse de apenas uma tarefa, fosse trabalhar na chapa, fritar as batatas, embalar os hambúrgueres ou receber os pedidos. Assim, não precisavam de trabalhadores qualificados para produzir comida de qualidade. Como vendiam só hambúrgueres, preparavam a comida antes e entregavam os pedidos em cerca de 15 segundos. Eles nomearam essa abordagem de sistema de serviço rápido, que fazia hambúrgueres tão eficientes quanto as fábricas de Henry Ford produziam carros. Esse tipo de produção em linha de montagem era uma abordagem totalmente nova para o ramo de restaurantes, mas significava que o restaurante deles era mais limpo, menos agitado e mais barato. Richard e Matt podiam apenas sentar no escritório e ver o sistema funcionando. Quando reabriram o McDonald's, o atendimento rápido gerou certa confusão. Os clientes, às vezes, simplesmente ficavam sentados no carro esperando que um garçom viesse atendê-los, já que a ideia de ir até o balcão para fazer o pedido era totalmente nova. Quando perceberam como o novo processo funcionava e que recebiam seus pedidos em 15 segundos, todos ficaram viciados. Os irmãos McDonald revolucionaram o fast food e a novidade se espalhava no setor. Para a surpresa dos concorrentes, Ricardo e Mac ficaram felizes em revelar os segredos do sistema e convidavam qualquer pessoa para um tour completo pela cozinha, de graça. Algumas das maiores redes de fast food de hoje, como Burger King e Taco Bell, começaram copiando descaradamente o sistema de serviço rápido. Em 1954, Ricardo e Mac McDonald serviam mais hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes do que imaginavam, sem muito esforço. Eles levavam uma vida simples e gratificante trabalhando juntos na Califórnia, mas mal sabiam eles que tudo estava prestes a mudar para o McDonald's. Hora de apresentar o verdadeiro protagonista do McDonald's, Ray Kroc. Ray, apesar das origens humildes, já era muito ambicioso na infância. Enquanto a mãe dava aulas de piano em casa para ajudar nas finanças, ela pedia para ele ajudar nas tarefas domésticas. Mas ela nunca viu Ray reclamar. Ray se orgulhava de arrumar as camas, varrer o chão e esfregar os móveis até brilharem. Em seu tempo livre, ele aprendeu a tocar piano e, com uma disciplina inabalável, dominou o instrumento desde cedo. Aos 15 anos, com os Estados Unidos da América na Primeira Guerra Mundial, Ray não aguentava ficar em casa enquanto seus compatriotas arriscavam a vida. Então ele mentiu sobre sua idade e conseguiu ser enviado como motorista de ambulância para a Cruz Vermelha. Por coincidência, ele trabalhou com Walt Disney. Quando Ray voltou, ainda estava no ensino médio, mas já tinha tido o suficiente. Menos de 6 meses depois, seus pais não conseguiram impedi-lo de largar a escola. Ele decidiu se virar sozinho como pianista. Então ele foi para as ruas ganhar a vida com seu talento. Aos 20 anos, Ray contrariou os pais novamente e se casou. Ele entendeu que isso era uma grande responsabilidade e que precisava cuidar de sua esposa, Ethel. Então, pela primeira vez na vida, decidiu conseguir um emprego estável. Ele encontrou esse emprego na companhia Lily Cup, onde vendia copos de papel. Por ser enérgico e carismático, Ray se adaptou facilmente às vendas. De dia, ele buscava clientes pelo estado e à noite tocava piano em uma rádio. Ao chegar em casa, caía exausto na cama. Ethel ficou frustrada com o pouco tempo de Ray e, ao contar que estava grávida, ele percebeu que precisava repensar sua estratégia. O piano rendia algum dinheiro, mas não sustentava sua família. Em vez disso, ele desenvolveu sua habilidade como vendedor. E, felizmente para ele, essa foi a escolha certa. Com a lei seca, hotéis e bares serviam sorvete sem poder vender álcool e restaurantes dos Estados Unidos da América começaram a comprar copos de papel como nunca. Ray até encontrou maneiras para as empresas venderem mais dos produtos que usavam seus copos de papel. Era uma situação em que todos saíam ganhando. Clientes ganhavam mais e ele vendia mais copos. Em outubro de 1929, a quebra da Bolsa de Valores desencadeou a Grande Depressão e interrompeu o crescimento econômico dos Estados Unidos. O chefe do Ray, na Lily Cup, o chamou para conversar em seu escritório e disse ao Ray que ele teria que aceitar uma redução de salário. O rosto do Ray ficou vermelho. "Não posso aceitar isso", disse ele. Mas quando Ray ouviu seu chefe dizer que não havia alternativa, pensou que se dane e pediu demissão na hora.
Mas quando sua esposa Ethel descobriu, ela sentiu que o Ray estava traindo ela e o bebê recém-nascido ao largar um emprego estável justamente quando eles estavam precisando desesperadamente de dinheiro. Ray implorou pelo antigo emprego, mas sua relação com o chefe foi arruinada para sempre. Quando ele voltou ao trabalho, um de seus clientes havia inventado uma nova máquina de milkshake, que ele chamou de multimixer, permitindo que 5 milkshakes fossem feitos ao mesmo tempo. Ao experimentar os novos milkshakes da máquina, Ray percebeu uma oportunidade. Se a Lily Cups vendesse o multimixer, venderia mais copos de papel, pois os produtos combinavam. Mas quando Ray sugeriu a ideia ao chefe, foi ridicularizado, pois uma empresa de copos de papel não deveria vender máquinas de milkshake. Dessa vez, Ray realmente se cansou e pediu demissão mais uma vez. Ele abriu sua empresa de vendas para vender o multimixer e começou imediatamente. Enfrentava uma economia difícil, precisava sustentar a família e ganhar dinheiro rápido. Apesar de enormes adversidades, Ray trabalhava 14 horas por dia e recebia clientes em potencial até tarde da noite. Com muito trabalho e um bom produto, ele passou a viajar pelo país, vendendo milhares de multimisturadores por ano e ganhando bem. Porém, quando seus esforços surtiram efeito, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Por causa da guerra, a maioria das fábricas mudou seu foco para abastecer o exército, e os multimisturadores não estavam mais sendo fabricados. Ray estava vivendo seu pior pesadelo. Ele era um vendedor sem produto. Para sobreviver, tentou vender vários produtos diferentes, até que os aliados declararam vitória em 1945. Mas, assim que a guerra acabou, o mercado finalmente tomou um rumo positivo para Ray. Após a guerra, o baby boom fez sorvetes e multimisturadores virarem febre. Ray passou a vender para grandes franquias dos Estados Unidos da América, como a Dairy Queen. No entanto, esse boom também significou que, nos anos 1950, produtos mais novos e melhores estavam entrando no mercado e o multimisturador estava saindo de moda. Se Ray não achasse um produto de sucesso logo, teria sérios problemas financeiros, até notar algo estranho em seus registros. Com certeza era um engano. Um pequeno restaurante em uma cidade remota, a 60 milhas a leste de Los Angeles, havia encomendado um total de 8 multimisturadores. Restaurantes quase nunca compravam mais de um. Por que precisariam de 8? Ray não aguentou a curiosidade. Ele viajou para San Bernardino, Califórnia, para ver com os próprios olhos. Ray chegou cedo, mas não se impressionou com o McDonald's à primeira vista. Logo, o estacionamento encheu. Cerca de 150 pessoas apareceram. Ray pagou 15 centavos por um hambúrguer e ficou surpreso ao recebê-lo quase na hora. Tudo estava limpo, o hambúrguer era delicioso, clientes chegavam a todo momento e o ambiente era familiar. Ray nunca tinha visto isso. Ele conheceu os irmãos McDonald, que explicaram todo o funcionamento. Ray imediatamente adorou o sistema de serviço rápido deles e finalmente entendeu por que eles precisavam de 8 multimisturadores para operar. Era a operação de fast food mais ativa e eficiente que ele já viu na carreira. Os irmãos também disseram a Ray que estavam procurando um agente de franquias, alguém para construir mais restaurantes McDonald's como aquele pelo país e encontrar operadores para administrá-los. Os irmãos McDonald preferiam uma vida simples com sua única loja e não queriam expandir por conta própria. Ray sabia que, com mais McDonald's como aquele, precisariam de muito mais multimisturadores. Ele pediu aos irmãos que ligassem se achassem alguém para ajudar no franchising do McDonald's. Na semana seguinte, Ray teve dificuldade para dormir. Sua imaginação disparou, enquanto ele era atormentado por uma visão do potencial do McDonald's. Quando ele vendia um multimixer, o cliente usava por 10 anos, enquanto os McDonald's vendiam hambúrgueres para milhares diariamente. Ele sabia que precisava se envolver. Ligou para Ricardo McDonald para saber se já tinham um agente de franquias. Não tinham. Então Ray perguntou, e quanto a mim? Ray começou a franquear o McDonald's em 1955, aos 52 anos. Ele tinha diabetes, artrite e já perdera a vesícula biliar e tireoide. Ainda assim, ele trabalhava com o mesmo entusiasmo de quando tinha 18 anos. Tendo feito um acordo com os irmãos McDonald para ajudá-los a franquear, Ray estava em uma missão de colocar um McDonald's em cada canto da América. Ele fundou a McDonald's System Incorporada, separada do restaurante original dos irmãos McDonald. O contrato com os irmãos McDonald
definia que Ray deveria buscar novos pontos para abrir restaurantes e operadores para gerenciá-los. Ray os treinaria no uso do sistema de serviço rápido e repetiria isso em mais lojas pelo país. O contrato dizia que, para Ray mudar o design da loja ou o sistema de serviço rápido, precisava da confirmação por escrito assinada pelos dois irmãos. Agora, para cada novo restaurante McDonald's que Ray abria, ele recebia $950 adiantados, e o operador da loja pagava a ele 1,9% da receita gerada pela loja. Desses 1,9%, mais de um quarto iria para os irmãos McDonald como royalties. Então, Ray estava basicamente recebendo 1,4% do dinheiro que cada loja do McDonald's faturava. E no começo, Ray ficou empolgado com essa parceria. Logo, ele perceberia que fez um péssimo negócio e que seu relacionamento com os irmãos McDonald seria ainda pior do que imaginava. Tudo começou quando Ray encontrou um ótimo novo local para sua primeira loja, perto de seu escritório em Des Plaines, Illinois, e também encontrou um excelente novo operador para administrá-la. Os irmãos McDonald deram a Ray um novo projeto com 2 arcos dourados para a loja, mas ele não incluía o porão, essencial para o funcionamento adequado. Richard e Mac concordaram que Ray deveria construir o porão, mas se recusaram a assinar qualquer coisa, o que o contrato deixava claro que era necessário antes que Ray pudesse prosseguir. Como era necessário, Ray decidiu construir o porão mesmo assim, mas isso significava que ele estava violando o contrato e, portanto, os irmãos poderiam tecnicamente processá-lo a qualquer momento. No entanto, assim que a loja foi inaugurada, os arcos dourados se tornaram uma atração local. Ray ia à loja de manhã para conferir tudo, trabalhava em sua empresa de vendas e à noite voltava para limpar copos ou embalagens no estacionamento. Claro que esse não era o trabalho dele, mas Ray fazia questão de que a qualidade, o atendimento e a limpeza do restaurante estivessem de acordo com seus padrões pessoais. Em apenas alguns meses, o McDonald's em Illinois estava ainda mais impressionante do que o McDonald's original operado pelos irmãos McDonald. Mesmo assim, a McDonald's System Incorporated de Ray recebia só $950 e 1,4% da receita da loja. Enquanto o operador da loja enriquecia, Ray quase não ganhava dinheiro, apesar de todo o seu esforço. Mas logo isso compensou. A loja era tão impressionante que Harry Sonborn, o vice-presidente de uma rede de sorvetes chamada Tasty Freeze, decidiu largar de repente seu emprego de prestígio e vir trabalhar para o Ray. A Tasty Freeze era uma das maiores franquias do país. Ray só podia pagar $100 semanais ao Harry, menos de um quarto do que ele ganhava na Tasty Freeze. Apesar de surpreso, Harry quis tanto fazer parte do McDonald's que aceitou. Harry ficaria responsável pelas finanças da McDonald's System Incorporated, negociando empréstimos e buscando gerar lucro. O Harry tinha muita experiência da Tasty Freeze. Então, em 1959, o Ray o nomeou Chief Executive Officer. Dessa forma, o Ray podia se concentrar em construir o máximo de lojas possível, sem se preocupar com o lado financeiro do negócio, algo que não interessava nem um pouco a ele. No primeiro ano juntos, eles conquistaram 18 franqueados para lojas do McDonald's, sendo 9 na Califórnia. Apesar de ser fácil achar novos operadores lá, foi muito difícil controlá-los do outro lado dos Estados Unidos da América. Os primeiros operadores não valorizavam o sistema de serviço rápido como o Ray e passaram a testar novos produtos, procedimentos e preços mais altos. Era impossível impor o controle de qualidade, sem falar em manter qualquer consistência entre um McDonald's e outro. Diante do fracasso inicial, Ray achou melhor expandir próximo de casa. Mas eles aprenderam algumas lições importantes que iriam moldar o McDonald's de forma fundamental. Primeiro, eles entenderam a importância de definir um padrão mínimo de qualidade no sistema. Eles permitiriam experimentos dos operadores, mas sem comprometer qualidade, atendimento e limpeza. Eles perceberam que jovens empreendedores ambiciosos eram os melhores operadores para o McDonald's. Um jovem judeu, excelente operador, tentou vender uma Bíblia católica para Ray. Ele admirou isso e o contratou como operador. Esse franqueado era melhor por ser operador ativo, com garra e iniciativa, não apenas dono buscando renda passiva. Ray percebeu que, para ganhar dinheiro de verdade, não bastava cobrar uma taxa de serviço de 1,4%. Cada McDonald's faturava cerca de $250 mil por ano, mas a McDonald's System Incorporated recebia só $3.500 por loja anualmente. Logo, precisariam achar uma forma melhor de ganhar dinheiro.
Por enquanto, essa experiência deu a Ray e Harry confiança para expandir massivamente o McDonald's no segundo ano. No entanto, com só 18 restaurantes, o McDonald's ainda era pequeno diante de muitos concorrentes, e a batalha para virar uma grande rede nacional seria dura. Em 1956, o McDonald's já tinha fortes concorrentes, em parte devido aos irmãos McDonald. Eles revolucionaram o fast food há 8 anos, mas permitiram que outros copiassem seu sistema, gerando muitos concorrentes. O fast food já não era mais exclusivo do McDonald's. Ray tentava abrir novas unidades do McDonald's no país, enquanto concorrentes como In-N-Out Burger, Burger Chef e Burger King faziam o mesmo. Fora dos hambúrgueres, Coronel Sanders expandia o Kentucky Fried Chicken, enquanto o Carl's Jr. fazia o mesmo com cachorros quentes. Com tantas franquias de fast food competindo, o sucesso do McDonald's não era garantido. Então, como o McDonald's conseguiu superar todos eles? A genialidade de Ray e Harry, ao estruturar seu império de franquias, parecia ser a resposta. Na época, o franchising territorial era a principal forma de franquear, vendendo o direito exclusivo de operar em certa região. Ao vender contratos enormes para áreas inteiras, os franqueadores ganhavam muito dinheiro logo de início, antes mesmo da primeira loja abrir, e isso significava que eles não dependiam do sucesso real do restaurante para lucrar. Na teoria parece bom, mas na prática, os interesses do franqueador e do franqueado não estavam alinhados. Ray preferiu construir o McDonald's loja por loja. Para abrir outra loja, o operador precisava comprovar o sucesso do primeiro McDonald's. Isso era mais lento, mas garantia uma qualidade superior de cada loja a longo prazo. Além disso, as franquias tradicionais lucravam principalmente com a venda de suprimentos aos franqueados. Coisas como equipamentos de cozinha, suprimentos para cozinhar e até mesmo coisas como a placa do restaurante. As franquias lucravam rapidamente, cobrando preços altos pelos suprimentos, e por isso passaram a se concentrar mais em vender coisas para seus franqueados do que realmente se tornarem varejistas de sucesso. Ray optou por não vender suprimentos aos franqueados para mantê-los como parceiros, não clientes. A empresa de Ray lucrava com uma taxa de 1,4% sobre o faturamento das lojas. Por isso, ele queria que seus franqueados fossem o mais ricos possível. A estratégia era simples e ousada, alinhando totalmente os interesses da McDonald's System incorporada aos dos operadores das lojas. Ambos buscavam tornar as lojas do McDonald's as melhores e mais lucrativas, diferente de redes onde franquias lucram só vendendo aos franqueados. Ray sempre via os operadores do McDonald's como parceiros em sua missão, mesmo pessoalmente. Franqueador e franqueado se beneficiavam do sucesso do sistema, por isso todos se empenhavam para o McDonald's prosperar. Não atrapalhava o fato de que Ray também era um vendedor muito convincente ao comunicar sua crença inabalável no futuro do McDonald's. Então, muitos franqueados compraram totalmente sua visão. Como Ray vendia um sistema, precisava da pessoa certa para aprimorá-lo. Felizmente, já conhecia quem poderia ajudar. Um jovem chamado Fred Turner. Quando Ray conheceu Fred pela primeira vez, ele tinha apenas 23 anos e havia sido contratado para virar hambúrgueres em uma das lojas do McDonald's. Mas desde o primeiro dia, Ray viu sua própria energia e entusiasmo pelo McDonald's refletidos em Fred. Ele tinha liderança e ética de trabalho excepcionais. Logo foi promovido no McDonald's e, em poucos anos, Ray o fez vice-presidente de operações. Como Ray, Fred era atento aos detalhes. No novo cargo, Fred buscava maximizar a eficiência de cada procedimento no serviço rápido. Fred rapidamente transformou cada McDonald's em uma pequena fábrica. Eles pegaram o já bem-sucedido sistema de serviço rápido que os irmãos McDonald haviam criado e o tornaram ainda melhor e mais eficiente. Mudar o sistema contrariava o contrato de Ray com os irmãos McDonald, mas ele já estava acostumado a ser ignorado por eles. Os irmãos McDonald não gostavam da pressa de Ray, que muitas vezes agia sem eles. Com o plano de franquias de Ray, que via os franqueados como parceiros, e as inovações de Fred, os franqueados estavam ficando muito ricos com suas lojas. Apenas pelo boca a boca, o McDonald's começou a ganhar fama. Mais pessoas ouviam falar sobre a oportunidade de ter e administrar um McDonald's. Agora, em vez de Ray buscar empreendedores para suas lojas, eles o procuravam.
A Mac-família, como Ray chamava, estava crescendo. Mas à medida que a McDonald's System Incorporated crescia, também cresciam seus custos operacionais. Os irmãos McDonald não mudavam o contrato e ainda não havia outra forma melhor de ganhar dinheiro. Então, Ray e Harry estavam mal conseguindo se manter com sua taxa de serviço de 1,4%. Ray entendeu que só poderia obter lealdade de sua equipe se ele a desse primeiro. Então ele sacrificou seu salário para poder pagar o número crescente de funcionários. Nos seus primeiros 8 anos, Ray não recebeu um único centavo. Ele sustentava a esposa e filha porque, em 1959, sua antiga empresa de vendas ainda funcionava no piloto automático. Ray trabalhava 80 horas por semana com paixão, mesmo na idade em que muitos já pensavam em se aposentar. Mas ele ainda tinha 2 problemas para resolver. Primeiro, sua empresa precisava encontrar uma nova maneira de ganhar dinheiro, ou nunca conseguiria crescer para um tamanho sustentável. Em segundo lugar, havia os irmãos McDonald. Ray achava difícil lidar com eles e se ressentia por fazer tanto trabalho e ter pouco retorno. No final, o McDonald's ainda era deles, mas Ray queria mudar isso. Ao fazer isso revelaria o pior de Ray Kroc. Ray estava construindo um número crescente de McDonald's pelos Estados Unidos, mas enquanto seus operadores estavam ficando ricos, sua empresa ainda não tinha encontrado uma maneira de lucrar. O advogado dos irmãos McDonald's, que Ray chamava de seu inimigo mortal, sempre os aconselhava a nunca assinar nada que Ray pedisse. Eles insistiram na taxa de serviço de 1,4% do contrato original, o que impedia Ray de lucrar sem uma solução criativa. Ray contava com seu mago das finanças, Harry. Harry criou a Franchise Realty Corporation, separada da McDonald's System Incorporated. Ray inicialmente não entendeu porque Harry sugeriu o ramo imobiliário, mas logo viu que isso poderia resolver todos os seus problemas. Até esse momento, os operadores das lojas McDonald's pagavam aluguel para quem fosse dono do terreno onde a loja estava construída. Agora, a nova empresa de Ray, Franchise Realty, compraria o terreno e o alugaria aos operadores das lojas McDonald's. Isso colocou Ray e Harry em uma posição poderosa por alguns motivos. Primeiro, deu a eles um certo grau de liberdade em relação aos irmãos McDonald. Como uma empresa separada, a Franchise Realty não estava sujeita ao contrato original que Ray havia assinado com eles. Além disso, Ray e Harry passaram a ter mais controle sobre os franqueados, podendo impor padrões de qualidade nos contratos de aluguel. Se o operador não mantivesse a loja limpa, a Franchise Realty podia rescindir o contrato de aluguel. Em terceiro lugar, possuir o terreno finalmente deu a Ray e Harry uma maneira de ganhar um bom dinheiro. O operador pagaria uma taxa mensal fixa ou 8,5% da receita, o que fosse maior, em vez de aluguel. Junte a taxa de serviço de 1,4% já recebida, e você terá um bom fluxo de caixa. A Franchise Realty solicitou um depósito de segurança dos operadores para construir a loja, permitindo que usassem esse valor como entrada no terreno sem gastar do próprio bolso. Isso deu à Franchise Realty ativos no balanço, o que facilitou negociações com bancos e acesso a mais fundos para expansão. Foi um plano brilhante. Mas o verdadeiro mérito dele era como, mais uma vez, alinhava os interesses do McDonald's com os de seus franqueados. Apesar de 8,5% da receita ir para a Franchise Realty parecer muito, para Ray era só mais um motivo para garantir que seus franqueados enriquecessem. Quanto mais um operador lucrava, mais Ray e suas empresas lucravam. Com a entrada no ramo imobiliário, Ray e Harry sentiram que estavam prestes a alcançar algo extraordinário com o McDonald's. Em 1960, o McDonald's já operava 228 restaurantes e comprava todos os terrenos sob eles. Nesse período, Ray conheceu Joan Smith, esposa de um franqueado do McDonald's. Ray a conheceu enquanto ela tocava piano em um restaurante. Eles se conectaram rapidamente e tocaram e cantaram juntos. Diferente de Ethel, esposa de Ray, Joan dividia seu interesse pelos negócios, e eles discutiram bastante sobre o futuro do McDonald's. Após conviver mais com ela, Ray se apaixonou rapidamente, pediu o divórcio de Ethel e logo pediu Joan em casamento. Joan também havia se apaixonado por Ray, mas ela era casada e tinha uma família na época, então disse a ele que precisaria pensar sobre isso. Enquanto ela pensava,
Ray resolveu fazer o que já queria, se livrar dos irmãos McDonald. Existem dois lados nessa história. Há uma versão oficial e outra mais sombria, contada pelos irmãos McDonald. Ao melhorar o sistema de serviço rápido sem autorização, Ray violou várias vezes o contrato com os irmãos, permitindo que eles o processassem a qualquer momento. Eles eram imprevisíveis em questões legais. Então Ray agiu antes que atrapalhassem seus planos. Ele ligou e disse que queria comprar a parte deles do McDonald's. Ray pediu que definissem o preço e o avisassem. Alguns dias depois, o telefone tocou. Quando Ray ouviu o valor, ficou boquiaberto. 2,7 milhões. Isso dá 1 milhão para mim, 1 para Mac e 700 mil para o tio Sam. Ray pensou nisso. Era tudo o que queria. Ele ficaria com o nome McDonald's, a loja original em San Bernardino, e os direitos de tudo relacionado ao McDonald's, então ele estaria totalmente no comando. Mas ele não sabia onde conseguir 2,7 milhões de dólares americanos. Ray estava indo bem com a nova estratégia imobiliária, mas 2,7 milhões de dólares americanos em 1960 valem cerca de 28 milhões de dólares americanos hoje. Mesmo para um negócio em crescimento, era muito dinheiro. Mas Ray sabia que era sua chance e aceitou o acordo. Felizmente, Harry tinha alguns contatos influentes em Wall Street, então Ray conseguiu pegar o dinheiro emprestado. Isso envolvia muitas dívidas, mas Ray confiava tanto no futuro do McDonald's que tinha certeza de recuperar o dinheiro. Os irmãos mudaram de ideia e não quiseram mais abrir mão da loja do McDonald's, mas exigiram que Ray pagasse o mesmo valor. Ray ficou furioso e o acordo quase desmoronou, mas decidiram que os irmãos manteriam a loja, desde que a renomeassem para The Big M, desvinculando-a do nome McDonald's. A essa altura, Ray odiava os irmãos com todas as forças, mas pelo menos parecia que o acordo estava fechado. Mas aqui a história segue dois caminhos. A versão oficial é que o acordo deu certo e os irmãos McDonald logo estavam exibindo seu cheque de $1 milhão para amigos e familiares. Ricardo McDonald, porém, narra outra história. Segundo ele, parte essencial do acordo era os irmãos manterem os 0,5% de royalties recebidos até então. Ray disse que se isso estivesse no contrato, as seguradoras cobrariam muito caro dele. Ray concordou em pagar os royalties do próprio bolso, mas exigiu que o acordo fosse apenas de palavra, sem formalização. Os irmãos ficaram nervosos em confiar só na palavra de Ray, mas aceitaram com relutância, acreditando que ele não os trairia. Richard McDonald diz que quando Ray deveria pagar os royalties aos irmãos, ele se recusou e nunca pagou nada. Considerando o sucesso que o McDonald's alcançou, aqueles 0,5% de toda a receita teriam valido bilhões de dólares. No entanto, como o acordo não estava no papel, não havia nada que os irmãos pudessem fazer e eles nunca poderiam provar que o acordo realmente aconteceu dessa forma. Agora, é totalmente possível que Ray realmente tenha feito esse acordo de aperto de mão e depois simplesmente tenha apunhalado os irmãos pelas costas, sabendo que eles nunca poderiam provar isso. Mas muitos que estudaram a história do McDonald's acham que a versão de Richard é um mito. Algumas coisas são certas. 7 anos de discussões com os irmãos McDonald consolidaram o ódio de Ray, que queria vingança. Após Richard e Max assinarem a transferência do McDonald's para Ray, ele disse a um funcionário: "Normalmente não sou vingativo, mas desta vez vou pegar esses filhos da mãe." A primeira decisão de Ray após negociar a compra foi abrir uma loja do McDonald's a uma quadra da loja dos irmãos, que eles tiveram que renomear para The Big M. A intenção de Ray ao abrir essa loja era puramente tirar eles do negócio. Foi cruel. Eles não estavam fazendo mal algum ao manter sua única loja como um projeto de paixão, mas funcionou. O The Big M não resistiu à concorrência de um McDonald's ao lado, destruindo o sonho dos irmãos de manter a loja. Ray também começou a reescrever a história. Ray e Harry unificaram a McDonald's System Incorporated e a Franchise Realty Corporation, criando a McDonald's Corporation. Ray se autodenominou o fundador do McDonald's e anunciou sua primeira franquia em Illinois como McDonald's número 1, basicamente apagando os irmãos McDonald e sua loja original da história da empresa. Com os irmãos fora do caminho, Ray então recebeu a ligação que estava esperando. Era Joan, a mulher por quem ele havia deixado sua esposa. Mas ela não parecia animada.
Joan contou que sua mãe ficou decepcionada só por ela pensar em deixar o marido, e sua filha lhe afirmou que, se ela se divorciasse, podia esquecer que tinha filha. Como resultado, Joan disse a Ray que não podia se casar com ele. Ray desligou o telefone e ficou sentado em silêncio, olhando fixamente para o chão. Ele conseguiu o McDonald's só para ele, mas perdeu o amor da sua vida. Ray percebeu que era hora de se dedicar mais ao negócio, o que deixaria tudo ainda mais agitado. Em 1961, os irmãos McDonald estavam fora do caminho e não havia mais nada impedindo Ray de transformar o McDonald's em tudo o que ele sempre sonhou que poderia ser. Ray queria uma campanha agressiva para tornar o McDonald's conhecido em todos os lares. Mas com apenas 228 lojas espalhadas pelo país, a maioria dos americanos nunca tinha nem ouvido falar do McDonald's. Uma campanha nacional seria exagerada, então a equipe optou por promover o McDonald's localmente com o apoio dos franqueados. Era realmente uma aposta. Escolher o franqueado certo para administrar um restaurante já era difícil o bastante, e agora eles estavam confiando a imagem do McDonald's a eles. Ray preferia jovens empreendedores como franqueados, o que fortaleceu o McDonald's, pois eles sempre testavam novas ideias para melhorar seus restaurantes. Um operador queria usar televisão para atrair crianças ao McDonald's com publicidade. Ele encontrou um programa local chamado Circo Bozo, e quando chegou a hora do personagem Bozo promover o McDonald's, o ator foi um vendedor espetacular, e o McDonald's local logo ficou lotado de crianças. Com o cancelamento do programa de televisão, eles perderam seu principal promotor. Mas, percebendo o quanto foi bem sucedido direcionar o público infantil, o McDonald's criou um novo mascote, Ronald McDonald, e o tornou um símbolo de todos os restaurantes McDonald's, junto com todo o elenco de personagens, incluindo o Hamburglar e o Grimace. O McDonald's mais tarde apostaria ainda mais nessa estratégia ao lançar o McLanche Feliz, que vinha com um brinquedo e assim ajudava a conquistar novos clientes desde cedo. Anos depois, muitos passaram a questionar a ética de direcionar agressivamente crianças com fast food. Mas ainda assim, operadores individuais do McDonald's como este foram responsáveis por criar outras inovações, como o Big Mac, o Drive-Thru e os Playlands. E essa era a dualidade de Ray Kroc. Enquanto ele fazia questão de garantir a mesma qualidade consistente de experiência em todos os McDonald's, ele também incentivava seus franqueados a usarem sua própria criatividade. O McDonald's, então, escolhia o melhor entre esses experimentos locais e os implementava no sistema como um todo, para que todos os outros restaurantes também se beneficiassem. Para muitas empresas, crescer pode significar menos inovação, mas para o McDonald's, cada novo operador trazia ideias novas para colocar na mesa. Com mais lojas se divulgando no país, o McDonald's acabou recebendo atenção nacional. Ray percebeu que abrir o capital do McDonald's na bolsa era o próximo passo lógico, algo inédito entre empresas de fast food até 1965. Era o momento ideal. Os Estados Unidos viviam o auge de um dos mercados de ações mais prósperos da história. Poucas semanas após abrir o capital, as ações do McDonald's valorizaram mais de 60%. Ray e Harry, juntos desde o início, agora eram multimilionários. Mas nem tudo foi fácil para a equipe do McDonald's. Nos anos 60, Harry achou que o McDonald's devia frear a expansão diante do risco de recessão. Já o Burger King, seu principal concorrente, fez o oposto e abriu mais de 100 restaurantes em 1967. No ano seguinte, o Burger King ficou a 100 restaurantes de passar o McDonald's. Vendo que o McDonald's poderia perder seu lugar no topo da indústria de fast food, Ray exigiu que eles ignorassem os avisos e retomassem imediatamente a campanha de expansão. As tensões entre Ray e Harry já vinham aumentando há algum tempo. Tinham perspectivas diferentes e viam as coisas de formas distintas. Harry era o Chief Executive Officer, mas Ray, presidente e acionista majoritário, podia substituí-lo se quisesse. E depois da discussão sobre a expansão, ele quase fez isso. Mas, felizmente, não chegou a esse ponto, pois Harry se afastou voluntariamente da empresa e Ray assumiu como Chief Executive Officer. Certo dia, durante um discurso para franqueados do McDonald's, Ray percebeu Joan na plateia, a mulher que tinha partido seu coração anos antes. Ray incluiu em seu discurso que agora havia conquistado tudo o que sempre quis na vida, exceto uma coisa:
A plateia não entendeu, mas Ray encarava Joan enquanto falava. Para se aproximar, ele convidou todos para uma festa em sua suíte após o evento. No final da noite, Ray e Joan eram os únicos que restavam, cantando músicas antigas favoritas ao piano. Joan disse a Ray que não se importava com a opinião dos outros, ia se divorciar e queria se casar com Ray. Por 15 anos, Ray dedicou-se totalmente ao McDonald's, e valeu a pena. Mas agora que estava começando um novo casamento com a mulher que vinha perseguindo há anos, Ray queria finalmente pensar um pouco menos nos negócios. Para um homem tão determinado quanto Ray, isso certamente não significava que ele iria se aposentar. Isso só significava que ele pensaria no McDonald's apenas enquanto dormia, e até mais ou menos às 5 da tarde, e então manteria as noites reservadas para Joan. Ray continuaria como rosto do McDonald's, mas queria nomear um novo Chief Executive Officer para liderar a empresa. Fred Turner, antes cozinheiro de batatas fritas escolhido por Ray, assumiu a responsabilidade como vice-presidente de operações. Fred virou o filho que Ray nunca teve, e após anos juntos, Ray achou que ele estava pronto para ser Chief Executive Officer, e embora Ray tenha deixado um grande legado, é justo dizer que Fred correspondeu. O primeiro desafio que Fred assumiu foi expandir o McDonald's globalmente. Nenhum concorrente deles obteve sucesso fora dos Estados Unidos da América, e Ray já tentou expandir o McDonald's para Holanda, Canadá e Caribe. No entanto, o erro original deles foi tentar adaptar o cardápio à cultura local, e isso fracassou terrivelmente. Fred sabia que precisava de outra abordagem ao levar o McDonald's ao Japão. Em vez de alterar o cardápio, manteve-o igual. Como na América, ele deixou o marketing para os locais, e funcionou. O povo japonês gostou da experiência autêntica do McDonald's. Eles admiravam a eficiência similar à do Japão. A estratégia também deu certo em outros países, tornando o McDonald's um grande exportador da cultura americana. Ao recrutarem locais para operar restaurantes e promover a marca, foram bem recebidos mundialmente. O próximo item na lista de Fred era colocar a expansão em alta velocidade. Fred começou como fritador de hambúrguer no McDonald's e chegou a Chief Executive Officer conhecendo o negócio por completo. Quando era mais jovem, ele aperfeiçoou todos os aspectos das operações, desde encontrar a temperatura certa para fritar as batatas, até a forma como os funcionários falavam com os clientes. Agora, porém, Fred estava otimizando o processo de encontrar um franqueado e abrir uma nova loja. E é justo dizer que ele teve sucesso. Com Fred como Chief Executive Officer, não havia como escapar do McDonald's. Lojas eram construídas pelo mundo mais rápido do que Ray jamais sonhou. Em 1974, eles abriam mais de 500 restaurantes por ano e esse número só aumentava. Anos antes, o Burger King igualava o McDonald's no crescimento, mas Fred levou o McDonald's ao mercado global e triplicou as lojas. O Burger King ficou muito para trás e o McDonald's estava rapidamente se tornando uma das maiores e mais icônicas empresas do mundo. Agora que o McDonald's era um conglomerado global, enfrentava novos e perigosos desafios. O McDonald's, símbolo global do fast food, estava prestes a enfrentar grandes escândalos. Devido ao seu grande porte, o McDonald's virou alvo de humilhações públicas e coisas ainda piores. O McDonald's fez uma promoção com adesivos do Monopoly em seus produtos. Ao encontrar os adesivos certos, era possível ganhar prêmios. A maioria dos prêmios eram itens simples, como Big Mac ou refrigerante grátis, mas também havia poucos prêmios valiosos, como carros, viagens ou o prêmio de $1 milhão. A loteria divertida aumentou as vendas no McDonald's. Porém, um ex-policial e um membro da máfia italiana manipularam o jogo e roubaram milhões de dólares. O McDonald's contratou uma empresa terceirizada e imparcial para gerenciar a promoção, garantindo que não tivesse controle sobre quem ganhava os prêmios. O chefe de segurança da terceirizada, ex-policial Jerome Jacobson, distribuía os adesivos premiados para lojas nos Estados Unidos da América. Jerome transportava os adesivos premiados em um envelope lacrado e acompanhado de um responsável, então, teoricamente, não poderia roubá-los. Por um erro do fornecedor, Jerome recebeu alguns desses lacres invioláveis em casa e não no endereço da empresa. Jerome percebeu que ele poderia basicamente abrir o envelope lacrado contendo os adesivos premiados
trocá-los por outros adesivos de baixo valor e depois selar novamente o envelope usando esses lacres invioláveis que ele havia recebido. Assim, não deixando nenhuma evidência de que ele tinha acabado de roubar as peças premiadas. Ele simplesmente precisava ir ao banheiro para que o acompanhante que estava com ele não pudesse ver o que ele estava fazendo. Então fazia a troca lá dentro e saía como se nada tivesse acontecido. Mesmo se Jerome roubasse os adesivos, não poderia resgatar os premiados sozinho. Isso deixaria claro que ele os roubou, então passou a vendê-los para conhecidos. Por exemplo, vendeu um adesivo premiado para o cunhado e outro para o açougueiro do bairro. Em troca, davam a ele parte do prêmio após resgatar o adesivo no McDonald's, onde Jerome entregaria. Jerome ganhou um bom dinheiro com isso. No entanto, a operação foi para outro nível quando Jerome conheceu um mafioso italiano chamado Jerry Colombo. Jerome e Jerry fecharam parceria, com Jerry vendendo bilhetes para contatos na família do crime Colombo e associados. Jerome passou a roubar mais adesivos premiados do Monopoly do McDonald's e dava para Jerry, que os vendia em sua rede. Por anos, McDonald's e público desconheciam que milhões em prêmios iam para criminosos organizados. Para Jerome, tudo ia bem, até Jerry Colombo morrer em um acidente de carro. Com seu parceiro morto, Jerome rompeu com a família Colombo e os Finney acham que isso foi sua ruína. Em 2000, o FBI recebeu denúncia anônima para investigar os ganhadores dos prêmios do monopólio do McDonald's. O FBI notou que alguns ganhadores eram parentes, mesmo sem o mesmo sobrenome, o que foi uma coincidência estranha. Então eles investigaram mais a fundo e descobriram que, mesmo que os prêmios tivessem sido reivindicados em todos os Estados Unidos, a maioria dos ganhadores parecia realmente morar em Jacksonville. Claramente algo estava acontecendo. Com milhões de dólares envolvidos, o FBI avisou os chefes do McDonald's que quiseram parar o jogo imediatamente ao saberem da notícia. Mas em vez disso, o FBI os convenceu a realizar a promoção uma última vez para que pudessem fazer uma operação secreta. Quando Michael Hoover, o próximo vencedor do prêmio de $1 milhão, reivindicou a recompensa, o FBI se aproximou disfarçado de equipe de filmagem e perguntou em qual loja ele conseguiu o adesivo premiado. Na verdade, ele não pegou o adesivo no McDonald's, mas sim com Jerome. Mas logo depois que os agentes disfarçados foram embora, Michael fez uma ligação na qual mencionou o nome de Jerome e literalmente disse que eles compraram tudo isso. Ele se gabava de suas mentiras terem funcionado, sem saber que nem falou com uma equipe de filmagem. Mas na verdade, eram agentes do FBI disfarçados que tinham grampeado ele e agora estavam ouvindo tudo o que ele estava confessando ao telefone. O FBI obteve provas e agiu rápido. No total, 50 pessoas foram condenadas em associação com esse golpe, com o principal líder, Jerome, se declarando culpado e tendo que devolver todos os milhões de dólares que ele havia roubado, além de cumprir uma sentença de 3 anos de prisão. Jerome comandou o golpe de 1988 a 2001 e, quando o FBI descobriu, o McDonald's já havia pago 24 milhões de dólares a vencedores ilegítimos. Além disso, como os prêmios foram dados a golpistas, clientes reais do McDonald's ficaram sem eles. O McDonald's distribuiu cerca de 25 milhões de dólares para clientes aleatórios como compensação. Eles pagaram 16,6 milhões de dólares em acordos ilegais. No total, os golpistas custaram ao McDonald's mais de 65 milhões de dólares. Os maiores prejudicados foram os clientes que participaram do concurso esperando ganhar, sem saber que a maioria dos grandes prêmios era dada ilegalmente à máfia e seus contatos. Essa fraude gerou grande polêmica para o McDonald's. No entanto, apenas alguns anos depois, a empresa estaria envolvida em um escândalo ainda maior. Em 2004, Morgan Spurlock lançou o documentário Super Size Me. Na época, várias pessoas estavam processando o McDonald's, alegando que a comida deles as deixou acima do peso e causou problemas de saúde. Mas nenhuma delas conseguiu provar que o McDonald's era realmente o culpado, já que obviamente também comiam outros tipos de comida além do McDonald's. Quando Morgan soube desses casos, ele se desafiou a comer apenas McDonald's todos os dias durante um mês. Isso incluía todas as refeições, e se um funcionário sugerisse aumentar o tamanho, ele sempre optava pela maior opção. Morgan sabia que só comer McDonald's traria efeitos estranhos, mas subestimou os reais riscos à saúde.
Hoje em dia, há uma compreensão generalizada de que comer fast food pode ser prejudicial à sua saúde. Fast food costuma ter açúcar, gorduras saturadas e conservantes, por isso profissionais de saúde recomendam evitar. Não surpreende que um mês de McDonald's tenha preocupado os médicos de Morgan. Após 30 dias, Morgan ganhou 12 quilos, teve colesterol e pressão altos e sentiu-se deprimido durante o desafio. Houve cenas dele vomitando após comer uma refeição completa no tamanho super, e ele até desenvolveu complicações cardíacas graves, tudo isso no período de um mês. Após o documentário, a imagem pública do McDonald's mudou para sempre. 6 semanas após o lançamento do documentário, o McDonald's removeu a opção Super Size do cardápio. Eles lançaram a campanha Go Active, promovendo saúde e exercícios. O McDonald's disse que as decisões não foram influenciadas pelo documentário, mas o dano já estava feito. Super Size Me associou o McDonald's à comida lixo, e essa imagem permaneceu. Interessante analisar os dados aqui. Nos anos 1960, com 228 restaurantes do McDonald's, a obesidade nos Estados Unidos da América era de 13%. Hoje, mais de 40% dos americanos são obesos, mais de 3 vezes o índice de 60 anos atrás. Muitos relacionam o crescimento de redes como o McDonald's ao aumento global da obesidade. Agora, é claro, é importante notar que isso é influenciado por uma ampla variedade de fatores, e o fast food é apenas um dos muitos elementos que contribuem para isso. No fim, os consumidores decidem o que comem. Mas não há dúvida de que a maior rede de fast food do mundo, e aquela que a aperfeiçoou, a história do fast food está intimamente ligada à história do McDonald's. Mesmo assim, o McDonald's teve sucesso. Com valor de mercado acima de 200 bilhões de dólares, está entre as 50 maiores empresas do mundo. O que é interessante, porém, é que todo ano a empresa realiza seu evento anual chamado Dia dos Fundadores. Uma homenagem a Ray Kroc e não aos irmãos McDonald's, fundadores da empresa. Mas, embora eles fossem os verdadeiros fundadores, também é verdade que o negócio nunca teria sido tão grande quanto é sem Ray Kroc. Ray queria sempre expandir, enquanto os irmãos preferiam uma vida mais tranquila. Além disso, apesar do ódio entre Ray e os irmãos, isso não se compara ao que ocorreu com o dono do Kentucky Fried Chicken, e você pode clicar aqui para assistir essa história em seguida. Te vejo lá, valeu!